Eu nunca fui muito fã de videogames, especialmente no computador. Nunca joguei LoL, nem Minecraft, nem Valorant. Mas um amigo me deu Baldur's Gate 3 de presente, pouco depois do lançamento. E meu Deus, como as coisas mudaram desde Super Mario 64, né? Ninguém me avisou que agora os jogos têm histórias complexas, estratégias avançadas e são tão longos que já nem parecem filmes. Parecem mais séries que você acompanha por várias temporadas. O fato é que eu adorei o jogo. E além de finalizar algumas vezes, eu assisti várias análises, explicações e teorias sobre BG3. Mas tem uma coisa que eu não vi absolutamente ninguém falando sobre o jogo. Nenhum vídeo no YouTube, nenhum artigo, nenhuma matéria, nenhum tópico no Reddit sequer. E essa coisa é a técnica que Baldur's Gate 3 usa para manter sua história coesa, ligando as histórias de todos os Companions e de praticamente todas as sidequests. Porque Baldur's Gate 3 apresenta e explora o seu tema central de modo tão óbvio que passa despercebido, como se ele nem estivesse na frente dos seus olhos, mas bem atrás deles. Oi, sou eu, quase literalmente. E nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em jogos, séries, filmes e até naquela sua fanfic de Shadowheart Lae'zel. Então deixa o like e se inscreve no canal que eu prometo usar orientação no seu próximo teste de habilidade. Quando eu digo que ninguém falou diretamente do tema de BG3, é porque eu realmente procurei algum conteúdo sobre isso. É fácil perceber conexões entre personagens, tipo a Karlach e o Gale vão explodir, a Lae'zel e a Shadowheart têm problemas com deusas, mas o que isso tudo tem a ver com a Jaheira ou a Minthara? E como isso se relaciona com o Ketheric ou a Orin? E qual é a pertinência disso para os verdadeiros personagens principais, Roland e Barcos? Então eu voltei ao jogo para entender o que as histórias de um vampiro, um homem-bomba e uma mulher caça-níquel têm em comum. E foi ali, quando a marca do jogo apareceu, um poder passou por mim, autoridade. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Foi olhando para aquela palavrinha cuidadosamente colocada em itálico na legenda que eu entendi o que é o fio que liga praticamente todos os pontos desse jogo. E não é à toa que The Power é uma das principais músicas dele. Mas o que é autoridade? Vários teóricos como Weber e Bakunin definiram a autoridade de formas diferentes ao longo do tempo. Então, para não complicar muito as coisas, vamos usar a autoridade como a capacidade de dar ordens e ser obedecido sem questionamentos. Assim como uma mãe manda em um filho, um general comanda os soldados, o papa direciona os fiéis, ou um rei dá ordem para os seus súditos. Ou, como o Astarion diria, Not political power or military power, I mean power over people. então, para explicar como esse conceito é explorado em Baldur's Gate 3, eu vou precisar da ajuda de alguém que conhece a Costa da Espada melhor do que eu. Por isso, eu vos apresento Pivete Mercer, Dungeon Master profissional. Pivete Mercer começa a sua história como qualquer outro aventureiro no jogo, sendo infectado pelos parasitas dos Devoradores de Mente e acordando em um Nautiloid que está prestes a cair. Ele conhece o seu primeiro seguidor, um lindo bichinho de estimação chamado Nos, e prossegue a sua aventura. Logo em seguida, ele encontra Lae'zel, que tenta liderar a missão de fuga da nave, e, em seguida, Shadowheart, que desde o início se mostra como uma pessoa muito fechada. E sim, eu chamo ela de Shadowheart porque Umbralma não funciona pra mim. Por que ninguém chamou ela de Cora Sombra? Tá ali, Cora Sombra. Cora significa coração. Enfim, é aí que nós vemos a primeira manifestação de autoridade, o poder que o Parasita confere aos personagens principais do jogo. Nós seguimos todos para o Elmo para controlar a nave e as duas moças já começam a brigar por quem vai liderar a equipe. E essa é a dinâmica que vai se seguir durante todo o jogo. Enquanto você coleta novos seguidores, conhece NPCs, cumpre missões e enfrenta vilões. Quanto mais você aumenta a sua aprovação com os Companions, mais eles ficam simpáticos a você, além de respeitarem e acatarem as suas decisões. E essa dinâmica é muito importante durante o jogo, inclusive porque eles podem simplesmente decidir abandonar você
você, efetivamente recusando a sua liderança. A questão de autoridade também aparece quando você encontra com diversos NPCs no primeiro ato, em que você pode simplesmente usar a sua influência do parasita para comandá-los a fazer o que você quiser, criando a possibilidade de dar ordens aos vilões que deveriam, em outras circunstâncias, serem enfrentados. Conforme o jogo vai evoluindo, você vai percebendo que essa não é uma autoridade que chamaríamos de legítima, não só porque a narradora diz que ela vai consumindo algo de você, algo que jamais terá de volta, mas porque a própria Absoluta, a vilã final, usa essa autoridade em você. Mas o jogo não necessariamente pune você por usar o parasita, ou por usar mais parasitas. Pelo menos não de uma forma mecânica dentro do jogo. Você não perde pontos de habilidade, experiência ou deixa de ganhar itens por usar esses poderes. O jogo leva isso como uma questão puramente moral, tendo a possibilidade de forçar a sua vontade sobre os outros e privá-los de livre-arbítrio. É isso que você decide fazer? E de que maneira isso te faz diferente dos vilões que você está enfrentando? Bom, talvez não faça, mas calma que eu estou me adiantando demais. Durante o segundo ato, as possibilidades de usar o parasita são bem menores, mas o que você pode fazer é convencer seus principais inimigos a quitarem o jogo. Se você tiver sorte, carisma e persuasão o suficiente, até mesmo o vilão principal do ato 2 decide se jogar numa piscina de ácido. E durante a luta final, você é o líder de um batalhão que invade as Torres do Luar. A própria Jaheira pergunta pra você: o que você quer fazer agora? Qual o plano? Isso é um símbolo de que a sua autoridade está passando de ilegítima para legítima. As pessoas estão decidindo seguir os seus direcionamentos porque confiam e acreditam em você e no que você representa. Ou pelo menos no que eles acreditam que você representa, porque eu sei que você anda comendo minhoca de Mind Flayer quando ninguém tá vendo. E isso culmina no segmento final do jogo, quando você ganha o poder de convocar aliados. Baseado nas escolhas que você fez durante o jogo, você pode conseguir invocar diversos novos companheiros que decidiram de bom grado oferecer a força deles a você na hora da batalha final. O próprio Imperador já falava isso no final do ato 2, quando encontrar aliados entra como uma das missões principais do jogo. Essas pessoas vão estar às suas ordens, dispostas a fazer o que você pedir, porque elas respeitam a sua autoridade. Mesmo no final do jogo, você tem a opção de destruir o cérebro de Netheril e todas as larvas, ou se tornar a Absoluta e dominar o mundo. Você também pode destruir tudo ou coisas do tipo, mas isso também pode ser visto como uma forma de dominação, dado que você está exercendo sua autoridade para que isso aconteça. E cada um dos Companions lida com essa questão de autoridade sobre perspectivas diferentes. O Will Ravengard é o Lâmina das Fronteiras e filho do Duque Ravengard. Will devia estar sendo preparado para seguir os passos do pai, mas acaba fazendo um pacto com a demônio Mizora e vira o bichinho de estimação dela. O Will está preso em um pacto de subserviência, enquanto vive à sombra do próprio pai e das expectativas que Ulder Ravengard tinha para ele. Dependendo das escolhas que você faz, o Will pode confiar em você para se livrar do pacto e seguir as instruções para salvar o próprio pai, quebrando ou mantendo o trato com a Mizora. É conforme o quanto você inspirou o Will que ele vai decidir entre se tornar um duque ou se tornar o Lâmina de Avernus. A Karlach foi vendida como escrava para Zariel e serviu na Guerra de Sangue. Foi escapando da autoridade da Zariel que ela encontrou a nave dos Devoradores de Mente e fugiu. É conforme você vai ajudando a Karlach a reparar o motor dela que ela vai confiando em você o bastante para eventualmente ser convencida a não atacar o Gortash quando vocês encontram ele na entrada da cidade, e aceitar que você forme uma aliança com o cara que essencialmente destruiu a vida dela. Vale lembrar que ele era o antigo chefe dela. Chefe tipo, ela obedecia às ordens dele, autoridade. Astarion é uma cria vampírica que serve Caçador Zar, e só consegue se livrar do seu mestre quando está com a larva, que serviria para ele ser dominado pela Absoluta. O elfo pálido só pensa em si mesmo, mas conforme você o ajuda, deixa ele dar uma chupadinha de leve no acampamento e aceita ele como vampiro, o Astarion começa a gostar até dos outros companheiros, a ponto de ficar chateado quando um deles ameaça se explodir. I can't believe Mistress demanding Gale sacrifice himself to destroy the Absolute. It's just a waste of a perfectly good cult that we could be controlling. And a waste of a perfectly good Gale, I suppose.
Você fica sabendo das inseguranças dele, das cicatrizes, das torturas que ele passou, da família dele, e até que ele consegue fazer a coisa certa de vez em quando. Mas o Astarion não quer só se ver livre do caçador, porque ele acredita que só vai ser realmente livre se ele for o Senhor. É por isso que ele é o único dos companheiros de origem a pensar em dominar o culto da Absoluta, e ele está disposto a sacrificar tudo para se tornar o vampiro ascendido, assim como o caçador e o Velioth antes dele. Ele está disposto a enganar os irmãos, sacrificar suas antigas vítimas e as crianças que ele sequestrou. A Lae'zel nasceu sob a tutela da Vlaakith. Ela cresceu com uma ideia e apenas uma ideia: servir a rainha dos Githyanki. Desde criança, ela sempre sonhou em empunhar uma espada de prata montada em um dragão vermelho. Tudo que ela conhece é o vermelho do sangue e o preto da morte. Mas, no momento em que ela encontra um aliado, ela se compromete a ensinar sobre a cura para as larvas. Ela é muito rígida com todo mundo, julga os Tieflings por não serem guerreiros, mas ela é de uma outra cultura? Não, de um outro costume. Ela sofreu lavagem cerebral desde sempre, vivendo imersa em uma ideologia de que os Gith são superiores. E ainda assim, você pode influenciá-la a enganar o General Voss, porque ela reconhece a sua autoridade. Por mais que ela busque a liderança, ela está disposta a ceder a posição para alguém que se prove digno. Você pode até convencê-la que você pode entrar na purificação primeiro, e quando ela descobre que todo o reinado de Vlaakith é baseado em mentiras, ela não se volta contra você. E quando a Vlaakith reaparece, é você quem ajuda ela a decidir se deve continuar servindo a rainha ou passar a servir o príncipe Orpheus. Aliás, Orpheus que seria a autoridade legítima entre os Githyanki, e ela confia na sua autoridade, seja para libertar ou matar o príncipe, inclusive deixando você decidir sobre o contrato com o Rafael. A Shadowheart é outro caso de alguém que sofreu lavagem cerebral desde sempre. Bem, não desde sempre. Até uma certa idade ela foi criada para ser uma serva de Selûne, porque os pais dela eram servos de Selûne. Mas, eventualmente, ela foi capturada por servos de Shar que manipularam as memórias dela e a fizeram uma serva fiel da deusa da noite. E é graças a essa servidão que ela se coloca no caminho do Prisma e dos Parasitas. Ela também é super desconfiada e, obviamente, cheia de segredos, mas vai se abrindo com você, conforme ela reconhece a sua astúcia e perspicácia. E nesse processo, ela vai aprendendo mais sobre ela mesma, inclusive recuperando memórias que haviam sido perdidas, seja visitando lugares ou comendo cogumelos na Umbra Eterna. O fato é que a Shadowheart, assim como a Lae'zel, tem idas e vindas nesse processo de aceitar a sua liderança e lidar com a missão que Shar deu pra ela, especialmente quando vocês se aproximam de torná-la uma Justiciar. Mas, eventualmente, você ajuda a Shadowheart a tomar a decisão de salvar ou matar a Canção da Noite, e depois pode ajudá-la a enfrentar a Madre Superiora, seja para salvar os pais da moça ou para tomar o convento e estabelecer a Shadowheart como nova líder. Em todo caso, o drama inteiro da Shadowheart tem a ver com decidir se ela vai seguir Shar, que sequestrou e criou ela, ou seguir os pais dela, mesmo que não seja para se tornar uma serva de Selûne. Ou seja, a Genevieve tem que decidir qual autoridade ela vai reconhecer e seguir. Gale e Mystra têm uma relação um pouco diferente, porque ele não inicia a história guiado por Mystra, mas abandonado por ela. O arco narrativo dele se pauta em se provar para a deusa, ou enfrentá-la. Ele inclusive recebe a missão e o poder de se explodir quando necessário para demonstrar a sua devoção. E sabe o que determina se Gale vai ou não seguir a missão? Não é a Mystra, não é o Elminster, é você. Em diversos momentos você pode dizer se ele deve ou não fazer isso. Óbvio que isso é uma mecânica do jogo e não faria sentido você ter um companion que não obedece ao que você diz e se explode de repente. Mas, do ponto de vista narrativo, isso é a confiança que o personagem tem em quem está conduzindo o grupo. Até na hora de confrontar a Mystra, o Gale pede conselhos para você, e quando chegamos ao final do jogo, você ajuda a direcionar se ele vai ou não atrás da coroa. E se o Gale não confiar em você o suficiente, ele pode ignorar os seus conselhos nesse final. E eu poderia parar por aqui e meu ponto já estaria provado, mas vamos a uma rodada rápida dos Companions tardios. Eles vêm na direção oposta do conflito. Em vez de serem subalternos de uma liderança questionável, eles são líderes com problemas para comandar. Halsin tem a questão da Koga no primeiro ato, além de sofrer com a perda do Tenniel na Maldisombra, coisa que você pode ajudar a remediar e trazê-lo como Companion. A Jaheira é a comandante dos arpistas, mas ela não só deixa um traidor se infiltrar, como admite
admite que quando sofreu a primeira derrota contra o Catterick, achou que os dias de heroísmo dela estavam terminados. É olhando o seu exemplo que ela decide retornar ao combate, porque, como ela mesma diz, ela sabe obedecer ordens tanto quanto dar ordens. E aqui vale abrir um parêntese também sobre a relação que ela tem de ter abandonado o Minsc e a relação de autoridade que ela tem com os filhos dela. Já a Minthara lida com as consequências de ter falhado como líder, primeiro como paladina de Lolth e depois como líder dos Goblins. Ela quer vingança e quer usurpar o culto da Absoluta, apesar de que ela vai respeitar a sua decisão quando o momento chegar. E o Minsc é óbvio, né? O Minsc está o tempo todo agindo sob a liderança e a autoridade do Boo. Eu nem sei por que eu tô explicando isso. Mas um grupo de heróis não é nada se não tiver inimigos que desafiem suas convicções morais. Catterick, por mais trágico que seja, é um cara que traz sua aliança com Selûne porque a filha morreu e traz sua aliança com Char porque recebeu a promessa de ter sua filha de volta. Ele é um general que quer suas ordens cumpridas à risca, mas muda de bandeira sempre que não gosta de uma ordem que recebe. Diferente da relação entre você e os seus companheiros, Catterick não tem nenhum compromisso com o culto da Absoluta ou com Myrkul. Ele está nessa só pela Isobel. Tanto que o próprio Myrkul assume o corpo do Catterick, tirando a autonomia do paladino. Orin é outro caso de lavagem cerebral desde criança. Ela é filha e neta do Sarevok, basicamente bisneta e neta de Baal, e ela é doida. A Orin tem compromisso com os ideais de Baal e vai usar o culto da Absoluta para cumprir esses ideais, mas sua vida toda é uma mentira. O Sarevok sabia que a filha dele iria tentar matar a Orin. Mais do que isso, foi ele quem deu a ideia. A Orin achava que o avô amava ela, só para descobrir que para todo o culto e para o próprio Baal, ela não passava de um outro cadáver esperando para acontecer. Tanto que Baal força a transformação dela quando você conta isso. Gortash é o poder político de Baldur's Gate, representando o que acontece quando a autoridade é dada a alguém cuja ambição não tem limites. Gortash teve uma infância difícil, foi vendido pelos próprios pais e acaba na Casa da Esperança servindo ao demônio Rafael. Ele não chega a ser cruel, mas é como se não compreendesse o mal que ele causa. E vemos isso no diálogo dele com a Karlach. Ele não entende relacionamentos entre pessoas, a ponto de oferecer o Duque Ravengard como um servo para o Will, não percebendo que o Will queria era o pai dele de volta ao normal. E assim como ele via todos como peões em um jogo, ele também é visto assim pela Absoluta, que sacrifica o Gortash no momento oportuno, e por Bane, o deus que ele serve, a ponto de, imediatamente após a morte do Gortash, Bane sugere que você assuma o lugar do escolhido. Eu poderia completar falando de como o Imperador manipula você, mente que tem o poder de te proteger, finge que sempre foi alguém honesto, quando é pego na mentira distorce as coisas, ou simplesmente tenta comandar você por chantagem. Ou poderia falar do Rafael e de como ele mantém a esperança acorrentada na própria Casa da Esperança, e como ele usa seus contratos para colocar o Yugir em uma situação de eterna submissão. Mas eu acho que existem dois personagens que incorporam o tema de Baldur's Gate 3 de um modo muito mais nítido. Quando conhecemos Barcus Root, ele está amarrado em um moinho, sendo atormentado por goblins. Ele diz que está em busca de um amigo que desapareceu. Barcus segue a viagem sozinho e encontramos ele de novo em Umbra Eterna, dessa vez prisioneiro dos Duergar. Acontece que o amigo que o Barcus está procurando é safado, sem vergonha, bandido, caluniador. Wolbrain Bungle, o líder dos Gnomos Mão de Ferro, um grupo de cientistas que se transformou em uma espécie de grupo terrorista. Se o Wolbrain é liberto das Torres do Luar e vai até a Última Luz, eles se reencontram de um jeito bem diferente do que todo mundo estava esperando. O Wolbrain parece odiar ter sido resgatado pelo Barcus. Inclusive, nega ter sido resgatado e diz que ele mesmo se resgatou. Mas é quando você termina a missão dos Vigias que a trama chega ao seu ápice, porque para o Wolbrain, os Gondianos precisam morrer. É aí que o Barcus levanta a voz e vai contra o Wolbrain, e ele pode até assumir uma posição de liderança como o novo chefe dos Gnomos Mão de Ferro, tudo dependendo da sua influência, não só pelo que o personagem fala, mas principalmente pelo seu exemplo. A mesma coisa acontece com o Roland. Quando ele primeiro aparece, é só mais um Tiefling que está pensando em abandonar os outros Tieflings, mas
você pode convencê-lo a ficar. É graças a isso que ele se torna um herói, protegendo a Alfira e as crianças na Maldisombra. Ele inclusive tenta resgatar os irmãos sozinho, mas acaba precisando de ajuda. No fim das contas, ele reconhece que você é um herói e te recompensa. Quando você reencontra o Roland em Baldur's Gate, ele está sendo fisicamente maltratado pelo mestre Lorroakan, mas segue dizendo, até para si mesmo, que está tudo bem, afinal aquela é a forma que alguém poderoso passa seus ensinamentos. Mas, quando ele percebe o que o Lorroakan está disposto a fazer com a Canção da Noite, ele reconhece que tudo aquilo é muito errado. É aí que ele se vira contra o próprio mestre, o cara que ele idolatrava desde o primeiro ato, porque agora ele idolatra uma outra pessoa, você no caso. Porque a partir dali, como ele mesmo diz, ele entende o que é uma verdadeira liderança e o que ela pode conquistar. E eu poderia seguir falando do Zevlor, da Koga, da Meirina e de como ela lidera a luta contra a Tia Ethel. Os exemplos seriam inúmeros. Não é nem à toa que os itens mais importantes de BG3 são o prisma, que em vários momentos é chamado de prisão, o martelo órfico e a coroa de Karsus. A prisão que mantém o príncipe submisso, o martelo que destrói correntes e a coroa, representando a autoridade inquestionável, algo que ninguém deveria ter. Você deve ter notado que eu não falei do Impulso Sombrio, e isso é porque eu não joguei com o Impulso Sombrio ainda, mas é algo que eu posso fazer no futuro, e quem sabe a gente faz isso junto em live. Deixa um comentário se você acha que seria legal uma live de Dark Urge, analisando o personagem e a história dele, ou se tem algum outro jogo com uma história ainda mais legal para a gente jogar juntos. Diz aí nos comentários que nós já vamos ser quase amigos.